Em meio às cenas tristes, trágicas dos enterros dos mortos por coronavírus, Jair Bolsonaro também vai cavando a sua sepultura. Em plena pandemia, ele deflagra mais uma guerra no Laranjal, uma típica guerra de quadrilhas, uma coisa horrível. Na semana passada, ele chutou o seu popular ministro da Saúde, o Mandetta. Agora, o paranoico demitiu o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valejo, para forçar a queda do herói dos coxinhas, o ministro Sérgio Moro, ex-ministro. Já há boatos de que o abutre financeiro Paulo Guedes, o czar da economia, também pode dançar em breve. Pelo jeito, só vão sobrar os generais no Laranjal bolsonariano. A milicada será a última a apagar a luz do covil, talvez junto com os filhotes do Bolsonaro. Há quem afirme, porém, que já existe forte tensão nos quartéis. Ouvidos pelo jornal Estadão, oficiais generais avaliaram que o governo Bolsonaro terá dificuldades de se levantar após a despedida de Sérgio Moro. Eles se disseram perplexos e chocados com as declarações do ex-ministro acusando o presidente de interferência em investigações da Polícia Federal e de fraude na assinatura da demissão. Ainda segundo o jornalão, um dos militares disse que Bolsonaro virou, no mínimo, um zumbi no Palácio do Planalto. Tudo tem limite, afirmou um dos generais à reportagem do Estadão. O outro disse que o presidente cometeu suicídio político e não recupera mais seu capital político. Após sujarem novamente a sua história, a imagem, será que agora os generais vão tentar limpá-la? Segundo o Estadão, ainda há dúvidas sobre o que fazer. O tamanho do problema ainda está sendo avaliado pelos militares, mas todos ressaltam que as consequências são imprevisíveis. O que joga contra Bolsonaro é a credibilidade que Sérgio Moro ainda dispõe, afirmam. 2 oficiais disseram ao Estadão que Jair Bolsonaro destruiu as várias pontes de governabilidade que estavam sendo construídas. E pior, ele que fez isso colocou o país em uma nova crise política exatamente no momento da grave pandemia do coronavírus. Ou seja, ele está isolado, está sendo visto como um criminoso e agora, basicamente, só tem o apoio dos milicos e dos filhotes. Por isso, o Estadão registra, aspas, os oficiais generais chegaram a lamentar que estejam nesse processo político, ou seja, que estejam no governo até o pescoço e que agora não sabem ainda como sair da encruzilhada em que se meteram. Eita situação! Eles concordaram que a crise põe o Congresso e a sociedade no debate do impeachment do presidente. Sobre o impeachment, os oficiais alertaram que o processo é um caminho muito longo e difícil de ser executado. Por isso, prevalece a opinião na caserna de que o destino de Bolsonaro pode ser mesmo a do seu antecessor, o traíra Michel Temer, que virou um zumbi após as acusações que envolviam o grupo JBS. A conferir. Mais venenosa ainda sobre essa chamada questão militar, a Folha garante que a ala dos generais presentes no governo Bolsonaro entrou em crise com a bombástica saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Segundo o jornal, a retirada do apoio ao presidente é uma das hipóteses na mesa, que, se concretizado, pode levar a uma renúncia do presidente. Segundo ainda a Folha, 2 fatores fizeram elevar a pressão de setores importantes da cúpula militar que mantém-se no governo. Primeiro, a publicação no Diário Oficial da exoneração do diretor da Polícia Federal, Maurício Valejo, sem consulta aos fardados. Segundo, o pronunciamento explosivo de Moro em sua saída. Aspas, um interlocutor direto da ala militar afirmou que os generais ficaram chocados com a acusação explícita de interferência na Polícia Federal. Na avaliação dos militares, o presidente isolou-se de vez com esses fatos, diz a Folha.
Na verdade, a Folha aposta na saída dos milicos no Laranjal. E a Folha acrescenta: além da pressão interna, os militares estão vendo subir a insatisfação do serviço ativo com a condução da crise do coronavírus. O comandante do Exército, general Edson Punjol, está cada vez falando menos a mesma língua do ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo. Ou seja, está tendo choque de posições. O impasse entre os milicos é tão explícito que os generais da ativa compartilharam não os memes chamando o Moro de traidor ou comunista, como a milícia bolsonarista espalhou, mas sim um no qual um jogador de futebol, em aquecimento, ganha a cabeça do vice-presidente general Hamilton Mourão. Baita pimenta da Folha, apimentada da Folha. E o jornal conclui: para um político com trânsito livre entre os militares, a situação é irreversível para Bolsonaro. Ele hoje só tem a família, os fardados palacianos e alguns nomes no Congresso para se apoiar. Se a ala militar recuar, ela, de fato, convida Bolsonaro a renunciar, na prática, a conferir o que vai dar.